Olá! No vídeo seguinte vocês vão ver dois experimentos muito importantes que fiz aqui em casa e que acabam com a chamada densidade invertida. Tanto é que eles não são respondidos há 572 dias. São simplesmente ignorados. Por quê? Porque eles não têm resposta. Os terraplanistas não conseguem responder, simplesmente isso. Alegam que os experimentos são infantis. Não vou responder porque são infantis. É claro, crianças de 5, 6 anos colocam milhares de volts dentro de câmaras de vácuo para produzir centelhas elétricas todos os dias. Então, os experimentos são muito infantis. Não respondem porque não podem, não respondem porque não conseguem, não respondem porque não sabem calcular, porque não têm argumentos, por isso não respondem. Então, a situação é bastante simples. Você tem, ao nível do mar, esse pacote de átomos, por exemplo. Então, a densidade é a massa desses átomos pelo volume, né? Então, veja que eles estão muito próximos uns dos outros, ao nível do mar, há uma maior densidade. Veja que se um elétron sair desse átomo aqui da ponta, ele logo atinge o outro átomo. Então, o elétron ele não tem espaço para alcançar determinada velocidade. É como uma moto no trânsito das 6 da tarde. Ela tem dificuldade de passar ali. Muito diferente se ela pegar uma via livre. Então, o elétron não tem essa via livre. Ele não consegue ionizar o outro átomo para que ele também solte um elétron para ionizar outro e assim por diante. A chamada avalanche de Townsend. Então, quando ocorre essa avalanche de Townsend, você tem a ionização. Então, é considerar apenas o mesmo volume e saber a quantidade de átomos que tem ali para poder calcular a densidade, a massa sobre o volume. Então, numa altitude maior, você tem uma densidade menor. Então, aqui, nessa situação, um elétron ele tem muito mais espaço para conseguir atingir essa velocidade para a ionização. Então, qual é o efeito dessa ionização? É chamado efeito corona. É uma espécie de plasma que sai ali das pontas dos condutores, das torres e causa bilhões de dólares em prejuízos anuais. Bilhões de dólares. Não só pela diminuição da energia que é transmitida, mas também pelo desgaste do material. A ionização, esse efeito corona, provoca o ozônio é liberado ali. E esse ozônio vai provocar o desgaste. Então, há o desgaste da rede elétrica em grandes altitudes que deve ser constantemente reposta. Porque pode acontecer um apagão, uma coisa desse tipo, mesmo em pequenas e grandes cidades. Isso é devastador. Um apagão de horas numa cidade é um prejuízo imenso. Então, os terraplanistas deveriam avisar essas pessoas das companhias elétricas ou mesmo governos pelo mundo de que tudo isso está sendo calculado errado. Está tudo sendo pensado de forma errada, a densidade é invertida e eles estão procurando prejuízos no lugar errado, né? Então, é por conta da densidade atmosférica, mas ela é invertida. Avisem as companhias elétricas, né? Façam esse bem à humanidade. Terraplanistas, eles atuam como se não houvesse humanidade antes deles. Como se nunca ninguém tivesse pensado em nada, nunca ninguém tivesse pesquisado nada. Então isso é pesquisado o tempo todo, para que se evite prejuízos de bilhões. Bilhões. As pessoas não brincam com dinheiro. Todos esses pesquisadores, eles não se falam assim, será que a densidade não seria invertida? Não, porque eles já pesquisaram a densidade atmosférica o tempo todo, para evitar esse prejuízo todo, esse desgaste todo. E mesmo assim é muito difícil. O tempo todo são pensadas em novas estratégias para conseguir diminuir o efeito corona, que é desastroso mesmo. E ainda, existe o superaquecimento de materiais elétricos como transformadores. Então veja que numa grande altitude eu tenho uma menor densidade.
eu tenho menos material em volta de um transformador. Então a dissipação de calor é muito menor. Muito menor. O transformador superaquece. Em grandes altitudes ele tem que ser todo recalculado para poder trabalhar ali, porque senão ele queima. E mesmo assim, dependendo das condições atmosféricas, essa baixa densidade do ar vai piorar e o transformador queima a si mesmo. Então, por conta da menor densidade em grandes altitudes, é que ocorre o efeito corona e a queima de equipamentos elétricos, com prejuízos, como já falei, absurdos. Isso é estudado o tempo todo. Vou colocar na descrição apenas 23 artigos, mas eu tenho guardado mais 200 e existem milhares. Isso é estudado o tempo todo em países que têm redes elétricas passando por grandes altitudes, como a China e Estados Unidos. Então, se os terraplanistas quiserem, eu posso fornecer esses artigos para que eles estudem, né? Façam ali uma pesquisa, elaborem uma fórmula. Gente, as fórmulas que existem sobre esse assunto contêm a densidade. Elas batem exatamente com o que é observado. Então, esses dois experimentos que nós vamos ver agora, e que fiz aqui em casa, com a centelha ali dentro, não aproximei os polos, mantive a mesma voltagem e amperagem e só retirei o ar. Com isso ocorre a ionização. Não está aparecendo nada, de repente você tem a centelha. Além disso, coloquei um termômetro em uma lâmpada e tudo isso na câmara de vácuo, coloquei a ponta do sensor do termômetro que sai da câmara de vácuo e conforme tira-se o ar, você vê o aumento da temperatura da lâmpada, que corresponde ao superaquecimento de equipamentos elétricos. Então, nunca foram respondidos esses experimentos, eles são evitados de forma bastante conveniente. E tenho feito pesquisas para fazer um experimento da densidade atmosférica e aerodinâmica. Então, nós vamos ver os efeitos da densidade atmosférica na aerodinâmica, tanto de paraquedas, aeronaves, etc. Volto depois dos experimentos. O experimento de ionização na câmara de vácuo. Eu tenho aqui dois tipos de gerador de alta tensão. Um tem como fonte de alimentação corrente contínua e o outro a corrente alternada da tomada. Esse aqui eu posso verificar que a tensão e a corrente são sempre as mesmas, que são fornecidas ao circuito, e a saída de alta tensão vai para esses eletrodos da câmara de vácuo. Então vou ligar a fonte. Eu tenho aqui uma tensão de 12 volts. Repare que na câmara de vácuo você tem uma corona muito fraca. Não vou alterar em nada aqui a fonte de alimentação. Vou ligar essa bomba de vácuo, essa pequena bomba de vácuo, e vamos ver o que vai acontecer com a ionização do gás. Então, conforme o ar vai sendo tirado da câmara, a densidade do gás vai diminuindo, o que facilita a ionização, como vimos. Veja que eu já tenho a formação de pequenos raios ali entre os eletrodos e agora completou, fez o circuito plasma. Repare na ionização, que é muito facilitada com a diminuição da densidade do gás, conforme ele vai sendo retirado pela bomba. Esse som já indica que a fonte está se estabilizando por causa do curto formado aqui no circuito. Então veja que a
ionização do gás, ela ficou muito mais fácil. O efeito avalanche ele foi feito e você tem aqui uma ionização muito maior. É isso que acontece em altitudes maiores por conta da menor densidade do ar atmosférico. Então veja aqui, a lâmpada está ligada na fonte de alimentação. Não vou mexer na voltagem na corrente, vou mexer apenas na densidade do ar. Então vou ligar a bomba agora, tenho 48 graus Celsius. Vou ligar a bomba. Já faz tempo que a lâmpada está aí para entrar em equilíbrio. E vamos tirar o ar da câmara de vácuo. Diminuindo a pressão, eu diminuo a densidade do gás, alterando a dissipação do calor da lâmpada, tornando ineficiente. Veja que a temperatura está subindo. Quando diminui a pressão, a temperatura do ar dentro da câmara tende a diminuir, mas o sensor está grudado no bulbo da lâmpada para ver a eficiência da dissipação. Então já subiu um pouco a temperatura, está indo para 50 graus, o ar ficando menos denso, conforme a diminuição de pressão, a dissipação também se torna menos eficiente. 50 graus ainda. Indo para 51 graus. Agora imagine o aquecimento em grandes altitudes de um transformador, por exemplo. Em maiores altitudes há uma ineficiência da dissipação do ar atmosférico por conta da menor densidade, e tudo tem que ser recalculado para o bom funcionamento de um transformador, de um motor, de circuitos. Indo para 52 graus. A tendência é aumentar ainda mais a temperatura conforme eu vou tirando o ar. Não vai chegar a haver um superaquecimento do bulbo como haveria em um transformador a altitudes maiores, acima de 1.500 metros, 2.000 metros. Então tudo isso tem que ser calculado por conta da menor densidade do ar em maiores altitudes. Se eu continuar tirando o ar, a temperatura vai subindo. E aqui a gente vê então a menor eficiência da dissipação do calor por conta da menor densidade do ar atmosférico, indo para 53 graus e assim por diante. E estão aí então os dois experimentos que acabam com a tal da densidade invertida, que não tem o menor cabimento, uma das maiores bobagens já ditas por um ser humano. Então veja, claro, isso tudo pode ser contestado. O terraplanista pode pegar os artigos, pegar as fórmulas, né? Falar, não, matematicamente essa fórmula está incorreta, fisicamente ela está incorreta, ou a técnica utilizada para medição está incorreta por causa disso, daquilo. É assim que se faz ciência, não com papo furado. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.